Jesus. Não é Maria, não é Pedro, não é Paulo, não é ninguém. O único intermediário é o próprio Deus homem, o Senhor Jesus. E mais, Ele é o Redentor. Ele foi a pessoa da Trindade que morreu para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1,15. Alguém pode ler? Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, os quais eles são o principal. Muito bem. Bem, então nós já entendemos porque foi dado ao Filho o ato de julgar lá no trono branco. Nós havíamos feito aquela pergunta da última vez, se todos nós seríamos julgados no trono branco lá depois do milênio. Alguns acharam que sim, outros ficaram meio em dúvida, e alguns disseram que não. E realmente a palavra de Deus diz que nós vamos estar ali sim, mas do lado certo, não mais como a noiva do Cordeiro, mas como a esposa do Cordeiro. E vamos estar, conforme 1 Coríntios 6, não só julgando as pessoas que vão ser ressuscitadas do inferno com o corpo apropriado para serem lançadas no lago de fogo, mas também os próprios anjos caídos. Muito bem. As reivindicações. A página 12, ele chama os homens a si, não é? Vinde a mim vós que estáis cansados. Então, ele é alguém que afirma que só ele pode dar paz, só ele pode realmente dar descanso para as nossas almas. Aliás, uma das coisas que hoje está acontecendo, e há uma multiplicação de psiquiatras e psicólogos no mundo inteiro, porque as pessoas estão com as suas almas cansadas, as suas almas estão tristes, as suas almas estão abatidas, e muitas pessoas têm buscado simplesmente soluções em fonte errada. Por quê? Recentemente eu estava até ouvindo, isso me deixou assim aturdido, né? Mas essa é a resposta do mundo. Foi um rapaz que com certeza tem problemas sérios, num programa agora, acho que foi ontem, vestido de mulher. Mas ele é homem macho, né? E ele tem uma esposa. E a esposa então levou o marido que gosta de se vestir de mulher. E você pensa que isso é algo isolado? Não, tem uma comunidade de homens que se vestem de mulher. E aí a moça, né, a esposa, quando foi perguntada pela repórter, mas como é que teu marido se veste de mulher e você aceita isso? Mas como é que você vê isso? E ela disse, não, é que eu enxergo como uma boneca, eu gosto de vesti-la, né? Então, quer dizer, duas pessoas doentes, né, se casaram. Mas o pior não é isso. A tampa é a panela. A tampa é a panela? Sim. E ele, também com uma série de problemas, uma série de explicações, o grande problema não é esse. Eu não fiquei admirado com isso, porque as aberrações do mundo, o que eu fiquei mais admirado é que ele foi numa psicóloga. E quando ele chega na psicóloga, ele expõe porque ele estava se sentindo culpado, óbvio. A psicóloga diz, não, normal, vai fundo. Não, isso aí você vai se realizar, isso é uma fantasia, não pode, sem problemas, não. Tire essa culpa de você, tire esse peso, né? Segue o seu caminho, a sua esposa prova, vivam felizes, né? E essa é a mensagem que o mundo está dando hoje. Essa é a mensagem. Graças ao Senhor que tem pessoas que são conselheiros, mas que usam a palavra de Deus e não os preceitos que normalmente são totalmente pressupostos contrários ao que o Senhor tem colocado. Mas naquele fala, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então não são metodologias humanas, não são filosofias, não são uma série de coisas que o homem monta
para dar esse descanso, mas é Jesus que dá a paz, ele é a paz, né? E Paulo então pregava Cristo, né? Filipe também pregava Jesus, os apóstolos pregavam Jesus, ou seja, cristianismo sem Jesus não é cristianismo. Qualquer religião, se você remove o líder, a religião continua. Tem um certo grupo aqui no Brasil que, se você tirar Jesus, eles continuam com a mãe dele, tranquilo, com a mãe, com o marido, com vários outros que foram até servos de Deus, né? Mas que não podem realmente ocupar a posição do único que realmente pode ser intermediário entre Deus e o homem, o único que pode realmente resolver o problema da humanidade. E mais, ele afirma que ele pode perdoar pecados. Você se recorda naquele dia que os 4 vieram, entraram numa casa, abriram o telhado, já está até aberto. Será que tem alguém lá? E de repente colocam na frente de Jesus. O que aqueles 4 queriam? O que eles queriam ouvir? Levanta e anda. Era isso que ele queria ouvir. Está faltando cadeira. Então, levanta e anda. É o que eles queriam ouvir. Mas o que Jesus falou? Estão perdoados os teus pecados. Ele, o onisciente, sabia exatamente o que estava acontecendo. E aí aqueles líderes dizem: peraí, só Deus pode perdoar pecados. E ele fala: mas o que é mais fácil falar? Estão perdoados os seus pecados? Ou levanta e anda? Claro que é mais fácil dizer estão perdoados os seus pecados, porque ninguém vai saber se foi mesmo, se ocorreu alguma coisa. Mas para provar que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, levanta e anda. O mais engraçado é que todas as pessoas que ele curava, ele não dizia: a tua fé te curou. Ele dizia: a tua fé te salvou. Porque a coisa mais importante para ele não era a cura física. Quem inventava a pessoa ser curada fisicamente e morrer sem fé? Né? O mais importante realmente era a cura da alma. E ele exige a mesma honra que era dada ao Pai. João 5:23, alguém pode ler? Ok? A fim de que todos honrem o Filho do modo com que honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai, que o enviou. Muito bem, então, isso, se Jesus fosse apenas uma criatura, um Deus menor, como os testemunhos de Jeová falam, então, ao ele colocar essa frase, que vocês devem honrar a mim como honra ao Pai, ele estaria simplesmente criando um ato de idolatria. Porque se ele não é Deus, ele não pode dizer que vocês têm que honrar a mim como vocês honram ao Pai. Ok? Mas ele aceitava ser adorado. Ok? O próprio Pai ordena, lá em Hebreus 1:6, que os anjos o adorem. Ok? Então, ele realmente chama os homens para si. Todo o cristianismo é centralizado somente em Jesus. Os próprios apóstolos saem para pregar que Jesus é o Cristo. Ele perdoa pecados, ele exige a mesma honra dada ao Pai e aceita a adoração. Como é que foi a sua vida na carne? Ele foi cheio do Espírito. Ele foi o nosso primeiro modelo. Da mesma forma que Jesus foi cheio de Espírito, cada um de nós também podemos ser. Lógico que nós, devido à natureza decaída que habita em nós nunca seremos maturos 100%, ou seja, a palavra perfeito, aqui no grego, sempre, você é perfeito, com algumas exceções, significa maduro. Você nunca vai ser maduro, completo, ou seja, aquela maturidade que o Senhor Jesus tinha, aquela perfeição, porque nós estamos nesse mundo e ainda convivemos com uma natureza decaída. Mas Jesus não tinha pecado, e ele era pleno do Espírito 100% todo o tempo. Nós não. Nós simplesmente damos tropeções, levantamos, então a nossa vida
ela vai crescendo em maturidade, mas oscila bastante na medida em que nós vamos tendo problemas, né? A gente percebe que, além de ser cheio de Espírito, ele era impecável. Leiam para mim João 8,46. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me creio? É interessante essa passagem, né? Essa passagem é muito interessante porque Jesus estava sendo confrontado. O texto inteiro, para a gente ter uma ideia maior do que está acontecendo aqui, ele começa a partir do versículo. Bom, é muito grande, mas aqui havia uma discussão onde havia alguns dizendo: nós somos filhos de Abraão, né? E havia então uma discussão com Jesus a respeito disso. E aí, ele no versículo 42 diz assim, porque eles entenderam perfeitamente que Jesus havia deixado bem claro que eles não eram da forma como eles estavam afirmando, porque eles respondem que eles não eram bastardos, né? Eles entenderam perfeitamente: temos um Pai que é Deus, né? Mas o Senhor tinha deixado bem claro que, na verdade, eles eram bastardos. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo. Jesus era muito direto, muito duro. Que é vosso Pai. Agora deixa bem claro quem era o pai dele, né? E quereis satisfazer meus desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que é ele próprio. Ele é o pai da mentira, né? Porque é mentiroso o pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me crê. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? E agora vem uma afirmação tremenda: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. E a discussão vai longe com esse grupo. Muito bem. Então, ele tinha uma vida impecável, cheio de Espírito, ele era o próprio amor, não é? E era misericordioso. Uma das passagens que mais me toca o coração é aquela passagemzinha que dizia que Jesus Cristo ele ia por todas as aldeias pregando a palavra. E ele era alguém que via, ele olhava a situação e se doía. Ele sentia realmente compaixão para aquelas pessoas que estavam ali, porque via como eram ovelhas sem pastor, não é? E aí então tem toda uma série de coisas que é mencionado ali, que nós devemos orar, como Jesus orou, devemos pedir para os trabalhadores da sua seara, enfim, uma série de coisas, ir como ele foi, né? Uma série de coisas que faz parte da nossa vida cristã, e que Jesus era um modelo perfeito. Ele fazia exatamente isso. Então, a sua vida na carne era cheia de Espírito, impecável. Ele era o próprio amor, e a sua misericórdia realmente é a própria ação de Deus, impedindo mesmo que nós recebamos aquilo que nós mereçamos, né? Então, essa era a vida de Jesus. E o seu poder e autoridade ele tinha sobre as forças da natureza. Nós lembramos que está lá dormindo e o pessoal apavorado: Senhor, não se preocupe que nós pensamos, né? E aí ele levanta, o mar se acalma, né? O vento fica tranquilo, não há mais nada, e ele vira para aqueles 11 homens de pequena fé. E aí, sabe qual foi a exclamação deles?